Fala galera, meu nome é Denis, você está no Jaqueta Preta. Hoje eu vou falar de 3 quadrinhos que você precisa ler para assistir o Batman e o Superman. O primeiro quadrinho que você precisa ler para entender um pouquinho melhor a história do filme é o Batman Cavaleiro das Trevas. Essa história foi lançada em 1986, é escrita e desenhada por Frank Miller. A primeira parte da história, essa é a edição definitiva, ela também tem a segunda parte do Cavaleiro das Trevas. Mas se você ler a primeira parte, já fica interessante de você entender como é que funciona o filme. Nessa história a gente vê o Batman um pouco mais velho, ele tenta retornar à cidade de Gotham City para tentar combater o crime. Mas nesse exato momento, as autoridades elas discutem se ainda é plausível você ter um super-herói, você ter alguém que está acima da lei para poder combater o crime. Então eles discutem se o Batman é uma ameaça ou se ele ajuda. Então no meio dessas nuances da história, o Batman ele tenta aparecer novamente e se reerguer. E como eles veem nessa história que o Batman é uma ameaça, do lado do governo a gente tem o Superman. E é aí que eles entram em conflito. E no final da história eles entram num embate. E nesse embate eles utilizaram um pouco no filme eles usaram essa referência nessa luta do Batman e do Superman. Essa história tem muitos momentos marcantes. O Batman ele enfrenta uma gangue chamada Mutantes, onde depois que ele vence o chefe dessa gangue, os mutantes eles acabam se convertendo e se tornam seguidores do Batman. Essa é uma parte muito legal, mas o que me chamou muita atenção foi uma parte onde o garotinho começa a falar meio que uns palavrões na hora que o Batman está indo atrás do Coringa. Uma hora o Coringa ele consegue escapar e o menino começa a falar: Batman, você vai deixar o Coringa escapar mesmo? Só que ele fala isso de uma forma um pouco pejorativa. E o Batman ele acaba parando, né, a perseguição para prestar atenção no garoto e falar: ô moleque, olha a boca aí, mano. Isso eu achei muito interessante, né, dele tentar ser bom, tentar ser uma pessoa boa a todo momento. Chega de Batman. A segunda história que eu vou indicar para entender um pouco melhor o filme do Batman vs Superman, é lógico, é a morte do Superman. Eu não vou tentar dar nenhum spoiler sobre o filme, mas essa história aqui ela é muito interessante. A morte do Superman é muito importante, mas ela não é muito listada entre as histórias melhores do Superman. Mas ela é uma história muito legal, eu acho muito interessante. Se você ler a versão até a parte da morte, essa versão aqui ela tem o retorno, elas são em 2 partes, você vai entender um pouco melhor o que se passa no filme. Eu tenho essa versão também que é o formatinho da editora Abril, que saiu na época, ele está até em valores de cruzeiros. Saindo um pouco desse contexto do filme, tem um personagem que eu acho muito interessante nessa história, que é o Bibo. O Bibo ele é uma das pessoas que tentam ressuscitar o Superman, só que infelizmente ele acaba não conseguindo. E depois, né, na parte do funeral do Superman, ele acaba se questionando, né? Agora quem vai fazer o trabalho do Superman? Aí ele começa a vestir uma roupa, você acha que ele vai combater o crime, combater os outros vilões. Só que não, ele vai ajudar as pessoas. Tem uma parte até que ele salva um cachorrinho. Nessa história é importante vocês observarem a batalha que ele trava contra o Apocalipse. Aí você vai ter um pouco de referência na hora que você for aos cinemas assistir o filme. A terceira história que eu tenho como indicar para vocês terem um pouco de referência para assistir o filme, essa HQ Injustiça, Deus sobre Nós. Essa HQ ela foi baseada no jogo Injustice, que ela segue mais ou menos a mesma linha dessa HQ aqui. Aqui você vai ver um Batman, um Superman um pouco diferente das histórias habituais. Eles estão um pouco mais malvados, por assim dizer. Então eles não são tão bonzinhos nessa história. Tudo se desenrola por conta da morte da Lois Lane, que ela foi morta pelo Coringa, e depois o Coringa ele acaba sendo morto pelo Superman. E o Batman ele acaba tentando repreender o Superman, ele não acha correto, mesmo que o Coringa tenha cometido um crime, a intenção do Batman é que ele pague por esse crime, não que ele pague com a vida por esse crime. E depois desse acontecimento a história se desenrola. Nessa história ela tem muitas reviravoltas e também o que acaba acontecendo nessa história no final é meio surpreendente. Então se você lê as histórias habituais do Batman, do Superman, é uma coisa bem diferente do que acontece aqui no Injustiça. Não tem como saber se eles se basearam realmente nessa história, mas você vai perceber, se você acabar lendo essa história,
que eles são, os personagens eles estão colocados de uma forma diferente. No filme, lembra um pouco como eles estão nessa história. E a história acaba se desenrolando por conta do Superman ele tentar forçar de alguma forma que o mundo tenha paz. Mas isso, como todos nós sabemos, é meio utópico. Bom, gente, esse vídeo foi meio curtinho, essas dicas são meio rápidas. É mais uma base assim para vocês assistirem o filme. Uma outra coisa que é interessante de vocês verem antes de assistir o filme, eu acabei assistindo o filme Superman Man of Steel, que deu uma base muito legal para assistir o filme Batman e Superman. Então é uma outra coisa interessante. Se você for direto assistir o filme Batman e Superman, pode ser uma experiência legal se você não tem experiência em ter lido quadrinhos. Mas se você quer ir com um pouco mais de base, um pouco mais de informações sobre o que aconteceu antes, assiste o filme Superman Man of Steel e depois você pode também, depois do filme, procurar esses quadrinhos que eles vão... você vai ter um entendimento melhor de como desenrola essa história. Depois vou tentar fazer um vídeo, eu sei que tem vários, já como dando críticas ao filme, tem algumas positivas e algumas negativas, mas depois eu vou tentar fazer uma análise do filme, uma coisa curtinha, para falar um pouco sobre a minha opinião do filme e o que eu vi assim de legal e o que eu vi que não ficou muito coerente no filme. Bom, gente, é isso. Eu agradeço aí pela visualização. Se você quiser dar uma força no canal, você pode dar um like. Se você não gostou do vídeo, você pode dar um dislike também, aqui não tem nenhum problema. É isso, gente. Falou! Fala do Superman! Não tô dando spoiler. Começou o Masterchef já?